quanto que vale a vida do Ricardo. Poxa, o Ricardo tem um filho, estrutura, é pilar familiar. Se acontecesse qualquer coisa, ele quebraria a família dele. Também a empresa provavelmente quebraria sem o auxílio dele. Então, o que eu faço? Eu blindo a sua vida, porque se alguma coisa em relação a ela te acontecer, em relação à sua vida acontecer, você vai ter uma empresa que vai te trazer essa tranquilidade financeira. Sabia que seguro de vida é uma das maiores provas de amor que uma pessoa pode dar para a família? Sabe por quê? Porque é um dinheiro que você nunca vai ter acesso. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Via Contactos Podcast, lugar onde nós falamos de empreendedorismo, gestão, a vida real do empreendedor brasileiro, de quem constrói o Brasil e de quem está ali todos os dias lutando e construindo essa nação. Sempre, você já sabe, nós temos assuntos extremamente relevantes para empreendedores. E hoje não poderia ser diferente. E meus convidados também são sempre os melhores. E hoje eu tive a honra de poder convidar o Charles, Life Planner, franqueado da Prudential. Quero que você fale mais sobre isso para as pessoas entenderem. Muitas pessoas, por incrível que pareça, não conhecem, né, esses termos, mas a gente vai se aprofundar. E, em primeiro lugar, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, por você ter vindo até aqui. E vamos começar a apresentação. Quem que é o Charles? O que o Charles faz? O que é Life Planner? E mais uma vez, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Obrigado, Ricardo. Cara, eu conto toda a minha história ou... Bora que toda... Vamos lá. Bom, eu acho que você conhece muito bem de onde eu vim, né? Eu acho que você Conheço. Conhece? Eu vim de Embu das Artes. Na verdade, eu nasci em Ilhéus e com 3 meses de nascido, minha mãe veio pra cá. Cara, que loucura. Eu nasci em Santo André e com 3 meses de vida, minha mãe foi para Embu das Artes. É mesmo? Juro pra você. Pois é. Eu tava só um pouquinho mais longe. Mas com 3 meses, minha mãe veio pra São Paulo e começou a vida com a cara e coragem, né? Veio super nova. Se eu não me engano, ela tinha 18 anos. Você foi para Santo Eduardo, né? Foi pra... Na época, se eu não me engano, era... ali Santo Eduardo. na região de Embu. Em Embu das Artes tem o bairro de Santo Eduardo e um pouquinho mais para baixo é o Santa Emília, que foi para onde eu fui. Então, foi para Santo Eduardo e eu de Santa Emília um pouquinho mais vizinho ali, né? Um do lado do outro. Pois é. E aí, cara, começamos a vida ali e lá no Santo Eduardo com... Bom, depois de uns 10 anos, mais ou menos, minha mãe trabalhando num restaurante, ela comprou a casa dela, a nossa vida começou a melhorar quando ela abriu o negócio dela. Então, o empreendedorismo muda vidas. Mas eu lembro, para você ter ideia, que com 7 anos de idade, eu fui para a escola, né? Primeiro dia de aula lá no Jardim Taima, não sei se você conhece. Conheço. E aí, o meu material era um caderninho de 99 páginas, um lápis dentro de uma sacolinha. E minha mãe pegou no bazar que tinha do lado, fiado ainda. Pois é, então assim começou. Eu tive muitas más influências ao meu redor, mas como eu cresci dentro da igreja, e minha mãe foi muito dura, né, para proteger a gente, que é eu e meu irmão, graças a Deus eu nunca me envolvi com drogas, enfim, nunca me envolvi no crime, mas eu vi muita gente se perder lá naquele ambiente por conta de não ter boas referências familiares e também acabar cedendo, né, e entrando no mundo dos crimes, enfim. E eu lembro que eu ia para a escola, já no ensino médio, e via os meus colegas se vestindo com roupas de marca, os pais compravam tênis de marca para eles tinham dinheiro para comprar coxinha na cantina, e eu era o cara que serrava essa coxinha. Eu não era o cara que comprava porque eu não tinha esse dinheiro, né? Minha mãe a gente tinha escassez, né? Na época, enfim. E cara, eu falei, eu preciso trabalhar. Isso eu tinha 13 para 14 anos. O que eu vou fazer? Eu vou lá para a avenida principal e vou em todos os lava-rápidos e vou pedir uma oportunidade. Pedi uma oportunidade. Entrei num Lava Rápido. O primeiro que eu fui me ofereceu a vaga. Era para ganhar R$10 por dia, né? E, poxa, foi muito engraçado, cara. Porque
teve uma vez que todos os dias, o patrão era bem rude, todos os dias a gente precisava tirar o cocô dos cachorros que tinham lá e jogar dentro de um balde. E aí tinha um balde gigantesco assim, né? Um tonel, não sei se é assim que fala. E aí os dois, um tinha água e o outro era o de lixo. E eu joguei o cocô do de água ao invés de jogar. Nossa senhora. E o de água era para lavar os tapetes. Meu Como Deus. que eu ia falar lá pro patrão? Resumindo, cara, a gente tinha que lavar usando aquele... Até ele sair pra gente trocar. Mas enfim, daquele eu saí para outro e ali eu tinha 14 para 15 anos. Ganhava R$ 15 por dia, R$ 12 por dia, tinha aumentado um pouquinho, né? E eu lembro que minha tia e minha mãe passaram em frente e aí estavam no carro da minha tia e minha mãe começa a chorar porque viu que estava frio naquele dia, eu todo molhado lá lavando o carro. E minha tia pegou e falou assim para elas, empreendedora também, né? Não, deixa ele aí porque ele precisa viver isso daí, né? Faz parte do processo. E aí eu lembro que um dia eu recebo uma ligação, eu não lembro se era minha irmã que é a enteada da minha mãe que estava em casa, e aí era o McDonald's que tinha ligado oferecendo uma oportunidade para eu entrar como menor aprendiz. Bom, fiquei feliz pra caramba, fui pra entrevista, passei, me tornei aprendiz lá do McDonald's. Então, segunda a sábado, 2 vezes fazia o curso no Senac. Legal. Um certo dia, teve a reunião mensal e o diretor-geral falou bem assim, para todo mundo. Nossa unidade ali do Tabuão, sabe? Falou bem assim, a nossa unidade ficou em último lugar em pós-vendas e com as moedinhas para ajudar as crianças que têm câncer, né? Do Instituto Ronald McDonald. E aí, cara, eu tava na cozinha na época, não tinha como ajudar. Chamei o gerente e falei, me coloca no caixa. E aí me mandaram lá pro caixa, com 15 anos, comecei a vender coberturas extras. Então, por dia, vendi em média 2, 3, todos os dias. Só quando, ou seja, vendia para quem queria, para quem falava, não, eu quero cobertura extra. Eu comecei a vender e comecei a oferecer a cobertura extra debaixo da casquinha. E não existia na época. Não sei nem se podia. Mas, cara, resumindo, eu vendi em média 50, 60 todos os dias. Caraca. E cofrinho para as crianças com câncer que fazia R$1, R$2, R$3, eu comecei a fazer mais de 50 todos os dias. E aí, naquele mês, a loja foi para primeiro lugar nos 2 quesitos. E eu fui destaque do mês. Eu tenho até a foto, tá até no meu Instagram, Charles_empreendedor, né? E aí, fui destaque do mês. Então, cara, aquilo foi muito legal, porque eu comecei a fazer com tanto entusiasmo. Até falei sobre isso hoje num vídeo que eu gravei. Mas eu comecei a me descobrir ali em vendas, sabe, Ricardo? Na área comercial. E mais do que isso, eu sempre gostei de ver as pessoas satisfeitas. Eu sempre gostei de ver a reação das pessoas, elas felizes, e gostei de resolver problemas das pessoas. Então, poxa, era muito legal quando a pessoa comia a casquinha com chocolate embaixo e ficava, nossa, vibrante, assim, foi meio... Eu tinha mais empolgação ainda para fazer isso para o próximo, para vender para o próximo. Bom, vou avançar um pouquinho aqui Fiquei 1 ano lá no McDonald's, porque eu falei que eu não trabalharia domingo, né? Então, na renovação do contrato, ninguém acreditou que eu recusei, porque todo mundo pensou que eu faria carreira lá. Aí saí, aí depois eu me tornei office boy numa contabilidade. Pois é, trabalhei na contabilidade, como office boy. Eu ia entregar os boletinhos, cara. Você era o cara que ficava com os malotes lá, levando os malotes pros lugares? É. Nossa, eu lembro que eu trabalhei como estagiário em uma contabilidade lá em 2006, 2005, 2006 mais ou menos. E, nossa, eu achava o máximo um malote. Você tem uma moto da contabilidade ou um carro da contabilidade com um malote com o logo da contabilidade, assim. Era o máximo aquilo ali pra mim. Eu tinha o dinheiro contado do busão. Não tinha moto, não. Ia de ônibus, cara. Nessa época tinha um passe ainda? Lembra que tinha o Vale Transporte? Não, já tinha passado. Já tinha passado isso. Tinha. O passe eu acho que é antes de... Até 2000, eu lembro. Nossa, a gente tá velho. É melhor a gente mudar de assunto que sair entrega a idade. Bom, porque o passe... Pois é. E aí, cara, eu fui... saí, poxa, depois que eu trabalhei na contabilidade...
Eu fui ganhar mais numa lavanderia. Isso eu estava com 17 anos, no terceiro ano do ensino médio. Ganhava R$ 900 por mês. Só que aí eu estudava à noite. Eu não tinha energia para estudar mais. Tava acabando o ensino médio. Lavanderia, todo mundo me olhava assim. As mulheres falavam, meu, o que você está fazendo aqui? Você, né, não me achando, mas você tem boa aparência. Você fala super bem. Você tem que estar num lugar muito melhor. Todo mundo falava isso, mas, cara, eu não tinha opção. Eu precisava trabalhar porque eu queria, né? Não porque eu estava necessitando, porque nessa época minha mãe já estava super bem, né? A gente já podia comprar o que a gente quisesse para comer. Mas eu precisava trabalhar, porque faz parte do processo da vida. Eu sabia que um dia eu me tornaria independente e não ia demorar. Bom, eu lembrei que minha mãe trabalhava naquele restaurante que eu falei, lá na usina Bistrô, no Itaim, na Renato Paz de Barros. E eu, quando era pequeno, ficava ligando para minha mãe toda hora lá. E eu sabia de qual telefone e conhecia a dona. Falei, cara, eu vou para a faculdade no ano que vem, só que trabalhando aqui não rola porque eu não vou ter energia para estudar. Aí liguei e falei, oi Ju, tudo bom? Ju, eu preciso de um trabalho, porque ano que vem eu vou para a faculdade e onde eu estou hoje eu não consigo, eu não tenho, não me sobra energia para estudar. Aí ela falou, vem aqui quarta-feira, 10 horas da manhã. Aí eu fui, passei, era para ganhar uns R$ 1.000 e trabalhar das 11 às 3. Aí eu falei, opa, comecei a trabalhar. E aí lá, Ricardo, ia muito gringo, cara. E eu falava bem assim, meu, eu preciso falar inglês. E a faculdade falou, meu, se vocês quiserem boas oportunidades, é inglês e espanhol. E eu, com aquilo na cabeça, preciso falar inglês, preciso falar inglês, preciso falar inglês. Porque ia muito. E quando tinha um garçom lá que manjava, ele falava inglês, eu ficava todo bobo olhando assim. Eu falei, caramba, que da hora, né? E aí um dia, um cliente esqueceu um panfleto de uma escola de inglês para executivos em cima da mesa. E aí a garçonete falou, ó, você quer inglês? Tá aqui, ó, um panfleto. Aí eu olhei, escola de inglês para executivos? Falei assim, sou garçom, poxa. O que eu vou fazer na escola de inglês para executivos? Aí eu falei, eu vou. Era lá no Itaim, na Joaquim Floriano, no edifício Senzala, no 6º andar. Lembro até hoje. 2011. E aí eu fui, conversei. O valor consumiria, eu já pagava a faculdade, o restante do meu salário, mais a minha mãe inteirando com 100 ou R$ 150, porque era caro a escola. Eu falei, mas eu não vou querer estudar nas escolas mais simples, eu queria uma escola legal, que fosse disruptiva. E aí eu entrei lá no Wall Street e eu estudava todos os dias, Ricardo. E aí meu inglês começou a ficar legal, todo dia. E o ambiente era muito agradável. A professora era russa, mas cresceu lá no Canadá, então o inglês dela era maravilhoso, muito bom, né? Pessoas elegantes e aquele ambiente. E aí a gente fala de ambiência transforma, cara. Eu comecei a ficar incomodado, não naquele ambiente, mas na minha posição de vida. Eu falei, cara, eu preciso mudar de vida. E aí eu chamei o Neto, que era gestor daquela unidade lá do Wall Street, falei, cara, meu amigo, inclusive um abração para você, Neto. Eu falei, Neto, você consegue me indicar, cara? Qualquer coisa, só para eu trabalhar aqui. Aí ele falou, traz o seu currículo. Aí eu mandei o currículo para ele. No outro dia ele já me deu um feedback. Falou, Charles, ó, infelizmente você é garçom, né? Então eles não viram nenhuma oportunidade para você aqui dentro. Falei, tranquilo. E aí eu criei meu Facebook lá em 2011 e coloquei assim, ó, trabalha no Wall Street. Eu tinha certeza que ia trabalhar lá. E aí na outra semana eu recebi uma ligação da Viviane, que era RH, me ligando, falou, Charles, você consegue vir aqui? Eu fui, e ela falou, ó, são 2 semanas de treinamento, você vai ter treinamento com outras pessoas também, que vão concorrer à vaga, quem passar entra. E eu lembro que só tinha gente boa, sobrou só mais um, que é o Thiago, que abraçou a oportunidade, era eu contra o Thiago para uma vaga só. Eu não pensei, Ricardo, eu não pensei 2 vezes. Eu pedi as contas do restaurante sem saber se eu seria aprovado ou não. Hoje eu fico pensando, falei, cara, não é possível, eu era inocente, mas era fé, né? Então meu nível de fé estava muito alto. A ousadia, a vontade de vencer era muito grande. E começo, o treinamento é 100% inglês,
Nossa. E aí começa todo o treinamento e foi muito bom, que criou raízes em mim, assim, num nível surreal. E aí chega no final das 2 semanas, o Thiago, eu estudava na Uninove, o Thiago já tinha Senac, estava na segunda faculdade e era experiente na área comercial. Aí eu não lembro se foi a Cris ou a Marta, fala bem assim, que eram gestoras lá. Charles, você foi muito bem, mas o Thiago já tem experiência, então a gente decidiu ficar com ele para a vaga de consultor. Puxa. Mas você é muito esforçado, então a gente vai te dar uma oportunidade para ser consultor júnior. Só tem um problema, ganha R$600. Não tinha opção. Não dava para pagar a faculdade. Já tinha pedido as contas. Falei, tô dentro. E aí, eu entrei. Eu tinha, o Ricardo, folhas de papel, uma mesa e um telefone. Tinha que ligar e agendar para os consultores de venda. Eu falei, cara, que negócio chato. Porque eram leads frios. E é muito ruim trabalhar lead frio. Fazer, né? E aí eu falei bem assim, vou fazer algo diferente. Tem panfleto, tem um monte... Eu criei uma pesquisa lá no Word, imprimi, coloquei numa prancheta e fui fazer entrevista na rua com os executivos na hora do almoço. A unidade que eu trabalhava, essa unidade na época, era lá no WTC, né, no World Trade Center, Na Marginal ali na Berrini. E tem muito executivo ali. Então, o cara almoça, fica na porta do restaurante ali, esperando fazer digestão. E eu chegava bem assim, opa, tudo bom? Posso falar um minutinho com você? Legal. E eu comecei a abordar o cara. Pô, você fala inglês? O inglês seria um diferencial para você? Resumindo, naquele mês eu fechei alguns negócios. E aí eles falaram, cara, esse cara é diferenciado. Aí me subiram, colocaram eu no lugar do Thiago, mandaram o Thiago embora na época. E aí mandaram lá pro Itaim. No meu primeiro mês lá, eu fiz o maior resultado do Itaim, da unidade. E aí eu comecei a crescer, cara. No meu segundo ano, eu me tornei o melhor consultor do Brasil aqui pelo Wall Street English e recebi um prêmio lá em Tenerife, na Espanha. Né? Então, existiam pessoas, os sales consultant, de 27 países, né? Os consultores de venda de 27 países. E eu fui representando o Brasil, o melhor do Brasil. Caramba. Né? Então, fui nesse ano, tem até o troféuzinho lá na minha estante até hoje, lá de 2013. Foi em 2013. E aí tem um troféuzinho, melhor em 2013. E aí no outro ano eu ganhei novamente. Aí eu ganhei um valor para viajar para o Chile, mas aí eu dei para minha mãe de presente. E ganhei durante 3 anos seguidos. Como melhor, cheguei até o nível sênior. Fiquei 4 anos e um pouquinho lá. E, cara, comecei a cansar, porque eu conheci, na época, o marketing multinível. Você já fez multinível, Ricardo? Não. Não. Cara, o multinível, ele muda muito a cabeça da pessoa, mostrando o quanto ela tem potencial, o quanto aquela pessoa pode alcançar níveis surreais. Então, a gente vê naquelas apresentações Ferrari e BMW e cruzeiros. Eu nunca tinha visto aquilo. E quando eu vi pela primeira vez, lá na Renaudê, na época, eu fiquei olhando para aquilo e falei, cara, surreal. E aí, durante um tempo, eu fazia paralelo à Renaudê e aquilo me treinou muito para me apresentar, para fazer apresentações, ganhava dinheiro com aquilo, fiz outras pessoas também ganharem dinheiro ou complementarem suas rendas. E aí passou o tempo, recebi o cara que era presidente lá do Wall Street. O Wall Street fechou no Brasil, a Pearson comprou e aí fechou. E aí ele entrou em contato comigo e me ofereceu uma oportunidade para desenvolver a área comercial de uma startup de tecnologia que era lá do Paraná e veio para São Paulo. O Arno, ele me ofereceu essa oportunidade lá no Wall Street, nessa startup de tecnologia. Mas eu falei, eu nunca trabalhei com tecnologia e não conheço o mercado do varejo. O que eu fui fazer? Estudar. Qual que é a melhor escola de gerente de e-commerce? Uhum. Tem a ComSchool. Aí eu fui lá, comprei o curso do ComSchool para fazer intensivo durante um mês e me formei lá. Por quê?
eu precisava conhecer o meu público. Segundo, eu precisava ir nos eventos para conhecer a linguagem, o comportamento dessas pessoas, enfim. E aí eu entrei e comecei a vender. Então vendi para Chili Beans, vendi para ReHap, vendi para Outlet Lingerie, para Reserva, para grandes marcas e fiquei nessa empresa quase 3 anos. E aí, tá acabando essa história, eu recebo um dia a ligação de um amigo falando, cara, recebe o Henrique Ferrarese, que é um life planner da Prudential. Você vai entender o que é. E aí, beleza, recebi o Henrique e ele chega para me apresentar a Prudential. Cara, ele estava muito bem alinhado, falava super bem. Quando eu vi aquilo, Ricardo, eu fiquei inconformado, cara. Primeiro, como que a gente não aprendeu isso na escola? Como que a gente não aprende isso antes? Mas isso daí é a mesma... É a mesma pergunta que eu me faço de por que a gente não aprendeu a empreender na escola. Por que a gente não aprendeu planejamento financeiro na escola e tantas outras coisas que deveriam ser ensinadas nas escolas. Mas, enfim, aí é aquela pergunta que eu acho que a gente nunca vai ter as respostas. Exatamente, cara. E aí eu comecei a ver a apresentação dele e aí eu falei, cara, assim, em pensamento, eu falei pra ele, falei, meu, que produto fantástico, cara. Eu venderia um produto desse tranquilo. E aí eu me tornei cliente da Prudential lá em 2019 e um dia eu fui tomar café com o Henrique, ele falou, cara, você tem muito perfil para ser life planner, para ser franqueado, mas é muito difícil. De 200 pessoas que tentam, uma consegue entrar. Falei, caramba, como assim? Falei, eu gosto do desafio, Henrique. Ele falou, então eu vou te recomendar. Ele me recomendou e eu fui para um processo lá com a Aline Pasqualinotto, que é master franqueada na Prudential. Cara, foram 9 meses no total. 9 meses. Esse processo, até que eu fosse aprovado e me tornasse um franqueado da Prudential. Mas foi muito legal porque eu tenho 4 anos e meio na Prudential. Hoje eu tenho mais de 500 clientes. E durante esses 4 anos, eu recebi 4 premiações internacionais como um dos melhores do Brasil. Esse ano eu fui para Las Vegas receber, ano passado eu fui para Austrália, ano anterior eu fui para Chicago. Então, assim, eu gosto muito do que eu faço, né? A missão dentro da Prudential é muito forte. Eu até te contei, né, na apresentação. Cara, isso daqui é um pouco da minha história. Legal. Tem muita gente que está acompanhando a gente aqui que não sabe o que é um life planner. Tá. O que é um life planner? Cara, o life planner é o cara que é um planejador de vida. O life planner, basicamente assim, o que eu faço? Eu entendo a estrutura familiar de uma pessoa, estrutura financeira e quais são os riscos e vulnerabilidades que ela tem. Basicamente, qual que é o impacto que a família do Ricardo vai ter, que o negócio do Ricardo vai ter, que o patrimônio, que o dinheiro do Ricardo vai ter, se alguma coisa acontecer com ele e ele ficar improdutivo. Eu vou te dar um exemplo. Você conhece alguém que já teve um AVC? Sim. Inclusive ontem, cara, tava até comentei aqui com você, amanhã vou passar esse final de semana agora em Juqueí. E eu queria muito que o meu irmão estivesse comigo, né? Que faz tempo, o meu irmão é aquele que fica só dentro de casa intocado, não sai pra nada, não sai pra lugar nenhum. E eu sempre falei, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo e tal. E aí, dessa última vez, eu consegui programar pra gente ir junto pra praia. Aí ele me ligou ontem e falou assim, cara, não vou conseguir ir porque meu sogro teve um AVC aqui, tá com metade do corpo paralisado. Nossa. E eu tenho que dar um suporte aqui pra ele. E, enfim, e a minha avó teve recentemente agora também, meu avô antes de falecer também. Todo mundo conhece, né? Exatamente. Todo mundo conhece. A gente estava falando agora há pouco da sua amiga que perdeu a visão com 31 anos. Sim. Do nada e ninguém encontra respostas. Você fala, como assim, cara? Então, o ser humano, ele é muito vulnerável. A gente não sabe do dia de amanhã. Não tem noção do que pode acontecer. Então, não interessa se você tem 15 anos, 20 anos, 30, 40, 50. Você é ser humano. E aí eu entendo qual que é o impacto que isso teria. Quanto que vale a vida do Ricardo? Aí, poxa, o Ricardo tem um filho, é estrutura, é pilar familiar. E, cara, se acontecesse qualquer coisa, ele quebraria a família dele. Também a empresa provavelmente quebraria sem o auxílio dele.
Então, o que eu faço? Eu blindo a sua vida, porque se alguma coisa em relação a ela te acontecer, em relação à sua vida acontecer, você vai ter uma empresa que vai te trazer essa tranquilidade financeira, né? Quantas viúvas, quando a gente fala de seguro de vida, poxa, sabia que seguro de vida é uma das maiores provas de amor que uma pessoa pode dar para a família? Sabe por quê? Porque é um dinheiro que você nunca vai ter acesso. É verdade. Cara, tem gente, você acredita que tem gente que fala bem assim, eu não, depois que eu morrer, é Se eles que se virem. virem. Como que alguém pensa dessa forma, sabe? Mas tudo bem. Então, e muita gente não sabe, Ricardo, que existe seguro de doenças graves. Por exemplo, a pessoa recebe um diagnóstico de câncer e ela recebe lá o capital de 300, 400, 500, de 1 milhão, depende do que a gente monta, para ela ter tranquilidade financeira. Sabia que um dos maiores motivos de uma pessoa morrer por conta de um câncer é que ela não sabe lidar emocionalmente com aquela doença? E aí ela acaba definhando. E aí, eu conheci um cara que ele recebeu um diagnóstico de câncer. Em um mês ele perdeu 10 quilos. O hospital ligou para ele, um mês depois, pedindo perdão, falando que tinha trocado os exames e, na verdade, ele não tinha nada. Nossa Senhora. Então, só para você ter ideia, o emocional... E como é que o cara vive nesse Pois é. meio aí? Pois Meu Deus do céu. Pois é, porque quando fala câncer, a pessoa fala, putz, já era, perdi minha vida. É só ver se eu vou viver mais uma semana ou um mês ou o que Exato. vai acontecer. Mas se você tem uma estrutura financeira, ou seja, você tem uma seguradora que pagou isso para gerar esse risco para você, você não se preocupa, cara, porque suas contas vão continuar sendo pagas, né? Toda a sua estrutura, você não vai precisar vender seu patrimônio. Cara, entra no vaquinha.com. Toda semana você recebe lá vaquinha.com para ajudar uma pessoa que descobriu uma doença. Por quê? Porque é caro, cara. Tem remédio que custa 50 mil reais. Né? Então a pessoa fala, já era, perdi minha vida. Né? Então, é isso que eu faço. Eu trago tranquilidade financeira para as famílias, principalmente para os empresários, né? Que é o meu maior público hoje. Não que seja só para empresários, é para todo mundo. Mas, quando a gente está dentro de um ambiente, né? Então, poxa, eu conversei com um empresário e na hora ele fala, cara, eu pensei em 5 amigos, eu vou te indicar. Na maioria das vezes são 5 empresários. Sim. Ou familiares. É. E a gente sempre fala assim eu sempre falo assim que a gente para fechar uma venda ou para levar uma solução para um cliente, um possível cliente nosso, a gente tem que aumentar a percepção de valor do nosso trabalho para essa pessoa, para ele criar um nível de consciência que ele precisa daquilo ali, é um funil de vendas ali. Essa pessoa tem que perceber isso e a gente precisa criar consciência para que essa pessoa esteja pronta para comprar um determinado produto, um determinado serviço. Você enxerga que o empresariado brasileiro hoje tem esse nível de consciência, que ele precisa de uma solução dessa, e o quão que isso impactaria na vida dele se ele ficasse, por exemplo, improdutivo? Ele não tem consciência se alguém não falar para ele. Na maioria das vezes, quando eu faço uma apresentação, o empresário, Dá um boom, né? ele fica assim, meu Deus, porque eu faço a pergunta, né? Falo, Ricardo, deixa eu te fazer uma pergunta. E aí eu falo que 2 grandes impactos podem acontecer na sua fase produtiva da vida. O primeiro impacto é em relação ao trabalho. É a gente passar por uma crise econômica, um divórcio, uma catástrofe natural, uma pandemia, epidemia, uma guerra. Só que se a gente tem saúde, o que a gente faz? A gente se reinventa. A gente faz Uber, né? Quantos Ubers eu já entrei e o cara é advogado, o cara tem alguma outra profissão. Porque, cara, o cara tem vida, ele tem saúde, ele se vira, Ricardo. Agora, se na semana passada você tivesse tido um problema seríssimo de saúde, que tivesse tirado a sua capacidade produtiva e agora a sua família não vai poder contar com você. Ao contrário, você vai precisar contar com eles. Qual que seria seu plano B? Aí a pessoa fica bem assim, ó. 95%. Não tenho. Plano B é vender carro, moto, casa, investimentos. É exatamente assim como funciona no Brasil.
porque a gente não tem essa cultura. Os empresários, os pequenos e médios empresários, eles não têm reserva financeira. Não tem. Você é contador, você sabe muito bem. A gente... Sim. Né? Não tem A reserva. gente vê a realidade. A gente vê duas realidades. Uma realidade do Instagram e a realidade dos números, né? E os números não mentem jamais. Não. Então, a gente, infelizmente, acompanha isso muito de perto ali com as empresas que a gente toma conta. Exatamente. Então, cara, infelizmente, essa cultura em relação ao planejamento aqui no Brasil é muito fraca. Né? Você vai pegar 5% da população hoje tem noção, quando se fala de investimentos, de seguro, não tem noção. E você chega em alguns ambientes, quando a pessoa é CLT é mais difícil ainda, tá? Por quê? Porque ela acha que o governo vai deixar ela super bem se alguma coisa acontecer. INSS, né? Tem gente que arrancaria até uma mão para se aposentar, né? Tem gente que arrancaria até um dedo. Eu ia falar isso agora. Eu ia falar exatamente isso. Tem gente que arranca o dedo. Arranca o dedo, pois é, cara. Então, assim, tá muito enraizado. E isso é por conta de educação, Ricardo. A educação aqui no Brasil, infelizmente, o nível é muito baixo, né? Eu fui convidado uma vez, fui dar consultoria para uma empresa e eu fui desenvolver toda a área comercial deles. E aí eles falaram, Charles, a gente vai organizar aqui, lá em Budas Artes, uma entrevista com 20 candidatos. Ricardo, a galera não sabia fazer uma redação, não sabia usar vírgula, não sabia falar quem que era, não tinha... Era muito difícil. Por quê? Porque, cara, eu falei assim, parece que alguma coisa comeu os neurônios. Mas você vê, a maioria das pessoas... Elas vivem nas redes sociais, vivem vivendo a vida dos outros, né? Então, o nível de educação da nossa cultura hoje, dependendo do lugar que você vive, é muito baixo. Então, são poucas pessoas que acabam dando certo, né? Principalmente em regiões periféricas, cara. Você acha que quando você chega, não sei se isso já aconteceu, você podia até compartilhar, você apresenta toda essa solução, assim como você me apresentou e a gente teve essa conversa, e a pessoa desconfia disso, cara, isso aqui não pode ser verdade, isso aqui é um golpe, tô caindo em mais um golpe, alguma coisa assim, nunca vou ver meu dinheiro, ou se acontecer alguma coisa comigo, eles vão inventar alguma coisa, alguma desculpa ali, vão colocar alguma vírgula ali, mas aquelas letrinhas miúdas ali que você não leu. Isso acontece, você vê isso muito, as pessoas enxergarem isso como de alguma forma negativa ou não? Cara, mais uma vez, depende muito do profissional. Então, por exemplo, primeiro, a Prudential é uma empresa de 150 anos, capital aberto na Bolsa de Nova York, uma empresa que tem 1,4 trilhão de dólares em ativos, operação em mais de 50 países, né? A maior do Brasil, seguradora independente com 4 milhões e 300 mil clientes, 26% de market share. Então, quando você apresenta esses números, a pessoa já fica tranquila, né? Poxa, a empresa tem uma estrutura bem legal. O último benefício que eu paguei agora foi um benefício de morte para um garoto de 31 anos. Eu entreguei o último documento que faltava, eu entreguei 4h30 da tarde. Eu tinha saído do seu escritório, lembra? Lembro. Foi antes de eu chegar. A última vez que você foi? A penúltima vez. A penúltima. Isso, foi antes de eu chegar. Eu falei, anexei e vou te falar quando vai pagar. No outro dia eu entrei em contato com você, por quê? O Prudential me ligou 3 da tarde, ou seja... antes de completar 24 horas, só para falar, Charles, tem uma boa notícia, o benefício já foi liberado e já está na conta da família. Cara, 22 horas depois. Então, como não confiar? E aí isso nos dá uma segurança tão grande que a gente transmite isso para o cliente, né? Então, depois que a gente conhece toda a estrutura e o Life Planner, cara, principalmente quando você é um dos melhores do Brasil, que nem eu já participei de 4 convenções internacionais, que você vê a estrutura da Prudential, você fica assim, cara, é mentira, não é possível. E outro, o nome da Prudential está lá no topo da Times Square, estampado para todo mundo ver, né? É muito difícil isso acontecer e confesso para você que, sei lá, talvez 2, 3 pessoas já questionaram, mas será que é verdade? E aí eu começo a conversar com a pessoa, começo a mostrar. E aí ela fica muito mais tranquila. Mas por que isso geralmente não acontece? Eu vou te falar o porquê.
Eu trabalho só com recomendação. Então, você é meu cliente através de quem? Padre Jean Ruse. Ele é meu cliente através de quem? Michel. Michel é meu cliente através de Tanto quem? que quando você chegou lá no prédio, você já tinha uma galera lá que já atendia lá, né? Não, tem e por muita coincidência. gente. Muita gente. Então, só recomendação. E geralmente as pessoas que recomendam têm credibilidade. Então, eu falo com muita gente mesmo. Eu só entro em contato quando a pessoa avisa. Então, você me mandou 10 contatos. Cara, eu não vou entrar em contato com essas pessoas enquanto você não avisar que eu vou falar com elas. Então, é um formato muito diferente. E a gente é muito treinado para isso, né? A gente, na Prudential, não, né, falando das outras empresas que existem no mercado, mas, cara, o profissional da Prudential, ele é muito bem preparado. Quando me falavam isso, eu falei, cara, será que é tudo isso mesmo? É. Você vai em eventos, você conhece outros profissionais, outros franqueados da Prudential e fala, cara, putz, que legal estar num ambiente desse. Você vê gente que, de família, o pessoal que é economista, advogado, né, que tem uma formação, doutorado, mestrado, muita gente com MBA, sabe? E grandes profissionais, grandes pessoas. A gente conversou algumas vezes, você mencionou uma vez um produto que era próprio para o empresário para proteger as cotas sociais que tinham da sua empresa ali, que tinha uma solução para isso. Porque se. É como se a Prudential. Eu queria que você explicasse como é que funciona isso. Tá. Da compra das cotas sociais ali da própria empresa. Como é que funciona isso e como que o empresário pode se beneficiar com isso? Legal. Então, assim, hoje, imagina o seguinte: você sabe da complexidade que é. Vamos supor que tem 2 sócios, a empresa tem um valuation de 10 milhões, 2 sócios, 50% cada. Se um dos sócios morre, é muito burocrático todo o processo? Muito, muito burocrático. Você sabia que hoje 53% das empresas quebram na sucessão? Não sabia desse dado. 53%. Por quê? O sócio não tem dinheiro para comprar. A família não tem capacidade para assumir. E, em alguns casos, a família quer logo dinheiro, né? Não chega em um acordo. Aí, às vezes, o outro sócio também tem uma questão de não tô nem aí, agora ele já foi embora mesmo, então ele faz o que ele quiser, ele pode, sei lá, às vezes ele vai fechar a empresa, declara falência, faz alguma coisa. Então, hoje, é um risco muito grande para a família do falecido, né? E aí você fica, o falecido pode ser tanto um quanto o outro. Então, cara, qual que é a segurança que eu vou ter? Aí, o que a gente faz? A gente faz uma apólice de seguro no valor, se a empresa é 10 milhões, 5 milhões para cada sócio. E existem 2 formas de você fazer 5 milhões. Pode ser um seguro que garanta isso por 10 anos, por 20 anos ou por 30 anos, por exemplo. E depois desse período, o seguro acaba. Então, a empresa vai pagar mensal ou anual e depois desse período, acabou. Né? Se contratou durante 10 anos, acabou o seguro e ponto final. E existe outra forma de contratar, que é comprando uma apólice. A empresa vai comprar essa apólice de seguro. Como assim? Então, vamos lá. Os 2 sócios têm 35 anos cada um. Seguro de 5 milhões. Aí a Prudential fala bem assim, você é um dos sócios. Ricardo, eu vou te vender esses 5 milhões por 2 milhões e 200 mil. Aí você fala, opa, para pagar em 10 anos. Eu falei, pô, legal. Dá 220 mil por ano. É isso. 220 mil por ano para cada sócio. Show de bola. Depois de 10 anos, a empresa quitou as 2 apólices. Já vai estar valendo um pouco mais de 9 milhões para cada um. Começou em 5, já vai por conta das correções. E aquele produto se tornou um patrimônio da empresa. O que acontece? Se durante aquele período algum dos sócios morreu, a apólice vai servir como compra da cota e já vai ser pago para a empresa que paga para a família. Entendi. Entende? E o seguro, ele é o único produto que ele não é inventariado. Ele não entra para inventário.
Ou Por seja, isso que é bem mais rápido, né? meu Deus, é muito rápido, né? Então, é livre de imposto, cara. Quem recebe, recebe o dinheiro limpo. Então, é um dinheiro que resolve a vida da pessoa. E do sócio também, né? Que aí Meu já... amigo. Agora, eu não te falei a cerejinha do bolo. Esses produtos são resgatáveis. Eles são vitalícios, então, poxa, a empresa sobreviveu 40 anos. Ele pagou 10 anos, mas a pólice vai continuar estando ativa. Só que com um valor lá em cima, porque é um patrimônio da empresa, né? Beleza, mas passaram-se 20 anos, o Ricardo cansou, cara, ele quer ir embora da empresa, ele quer sair. Cara, vende a pólice de seguro. Vender como assim? Porque você tem duas opções. Ou ela vai ser um seguro de vida vitalício, ou você abre mão desse seguro em troca de um resgate em vida. Então, o valor vai estar muito maior, mas muito. Né? 20 anos vai ter mais que triplicado o valor. Ele resgata e serve até como compra da cota do É uma sócio. solução até é uma solução até para aquele empresário que pensa em um dia em sair da sociedade, né? Exatamente. Não necessariamente tem que acontecer alguma coisa ali para isso acontecer, né? É um patrimônio da empresa, cara. É um patrimônio da empresa. Então, hoje, grandes empresas utilizam essa forma, o seguro como sucessão. Não só como sucessão empresarial, mas como sucessão familiar também. Então, tem gente que tem muito patrimônio, ele não tem holding, né? A holding, obviamente, facilita, mas ele tem muito patrimônio e para inventário ele faz uma apólice de seguro, porque é um dinheiro limpo, então ele consegue fazer o inventário, a família consegue fazer inventário sem preocupação nenhuma, porque vai ter dinheiro para isso. E como que é essa comunicação da família? Porque normalmente já aconteceu o caso assim da família não saber que o cara tem que é segurado? Não. Normalmente sempre sabe, né? Sempre sabe. Ó, um ponto legal. Por que todo mundo sabe, o Ricardo? Eu perdi esse cliente agora, 31 anos. 3 amigos dele me ligaram 11h30 da noite. Porque ele fez uma lista e ele me recomendou para muita gente quando ele se tornou cliente. Como eu trabalho só com recomendação, aí fica fácil. Não tem como eu não saber. Porque, meu, imagine a teia de aranha, né? A teia de conexão. Então é muito. Nunca aconteceu isso. Nunca. E eu sempre peço, falo, cara, ó, é importante você deixar o meu contato com a sua esposa ou com a sua mãe. Então, eu sempre peço isso. Mas nunca aconteceu de. Não saber, né? Não, não. E outra coisa, a gente sempre faz uma revisão com os clientes. Você sabe por que o Padre Jean me indicou você? Não. Ele já é meu cliente há 3 anos. Por que ele me indicou? Boa, quero saber isso daí Tá, agora. primeira coisa. Eu faço revisão anual ou a cada 2 anos com os clientes. Então, o cliente poxa, tem 2 anos que tem a pólice comigo. Eu ligo para tomar café com ele e relembrar ele de todas as coberturas. E aí, nesse dia, ele falou assim, Charles, eu quero te apresentar. Inclusive, ele falou muito bem de você. Ele falou, cara, você vai gostar demais do Ricardo. Pô, Né? Então... valeu, padre. Tamo junto, hein? E aí, ele me recomendou você. E ele falou, ó, ele precisa muito, porque ele é empresário, tem filho, né? Então, ele deu algumas características, falou super bem de você. E aí, eu entrei em contato. Mas e se eu não tivesse ido tomar café, feito um pós-venda? Como que eu chegaria em você? Não chegaria nunca. Né? Então, Se tivesse largado só lá, vendi vivo, e né? acabou. Tá vivo. Tá vivo, Exato. tá bom. Então, é uma forma também de, pô, tá tudo bem com você? Acaba sendo ali um processo comercial também, vamos dizer assim, né? Mano? Faz parte de um processo comercial ali Também. para capturar alguns novos leads, vamos chamar assim. Exato. Por exemplo, muita gente, quando eu chego para fazer revisão, o padrão de vida mudou. Então, o cara ganhava 15, agora ele ganha 45. A pólice que eu fiz para ele não faz tanto sentido assim. Você já faz um upgrade ali. A gente faz upgrade. Exatamente. Então, o papel do Life Planner é esse. Eu falo que a gente é muito bem pago para isso, para acompanhar os nossos clientes. Entendi. Hoje, quantos clientes a Prudente eu tenho no país hoje? 4 milhões e 300 mil. 4 milhões. O Brasil tem 200 e poucos milhões, né? Vocês têm alguma perspectiva de, ou não sei se existe esse dado assim, até quanto que vocês acham que consegue alcançar? Porque, dado que
culturalmente o brasileiro não olha muito para isso. Não se preocupa com isso. Se você olhar 4 milhões para 200 e tantos milhões, é um percentual muito pequeno. É, muito pequeno. Muito pequeno que tem isso. Você até me falou que nos Estados Unidos é bem maior esse percentual. Né? Cara, falando da população economicamente ativa, nos Estados Unidos 95% da população tem um seguro de vida. No Japão, 98% isso, da população economicamente ativa. No Brasil, 16%. Então, é um número muito baixo, mas você tem que pensar o seguinte, Ricardo. Todos os dias nascem pessoas, todos os dias nascem empresários, todos os dias nascem diretores, executivos. Então, não tem como acabar. Né? A criança, hoje, é meu cliente de amanhã. Eu fui fazer uma revisão, por exemplo, com um cliente, os filhos dele completaram 14, um 14, outro 15, e 14 anos já pode ser cliente na Prudential. Eu fiz a pólice dos dois, com 14 anos. Entende? Então, daqui a pouco eles vão se tornarem, se tornou médico, ou se tornou advogado, eles vão sentar comigo. Constituir uma empresa, né? Exato, e vai aumentar a pólice. Entende? Então, não acaba nunca, cara. É um oceano azul. Você pega Japão, Estados Unidos, Europa. Cara, o mercado de seguros é muito lucrativo. E é muito bom por quê? Porque nascem pessoas todos os dias. Entendi. Cara, de fato, é uma solução muito pouco difundida no Brasil e que, de fato, faz muito sentido para qualquer pessoa. Acho que não tem. Eu tava pensando aqui, cara, não tem um grupo de pessoas que não faz sentido. Tem, tipo assim, cara, pra essa galera aqui não faz sentido isso. Ah, cara, faz sentido para todo mundo. Eu vou te falar, por exemplo, e se o cara é investidor, Charles? Eu tenho alguns investidores, são meus clientes. Cara, o seguro, ele faz parte do planejamento financeiro. Se você coloca lá pilares de planejamento financeiro, um dos pilares é seguro de vida. Você sabia disso? Sim. Isso tá... Por quê? Porque se você não tem um seguro de vida e você precisar de dinheiro porque você não está produzindo, onde você vai mexer? Aonde? Nos investimentos. Mas os investimentos é para isso ou os investimentos é para garantir um futuro? Para outra coisa. Você entende? Então o investidor ele é inteligente, ele protege a renda dele, ele protege o dinheiro. Como? Uma boa policy. E você pega... Hoje tem investidores, cara, que eles pagam valores altíssimos em apólice de seguro, porque é uma forma que tem apólice de 200 milhões de dólares. No Brasil, o limite 100 milhões pela Prudential, a única seguradora que faz. Entende? Então, por que os grandes milionários fazem? Porque eles são inteligentes, cara. Quem faz apólice de seguro? Cara, quem é inteligente. Você compra agora uma Mercedes, sei lá, semi-nova de 150 mil. Você vai deixar de fazer o seguro? Não. Por quê? Você tem grana. Se você quiser, se roubarem, você vai lá e compra uma nova. Mas você vai querer deixar sem seguro? Não, porque é cultura? Não, porque você é inteligente, cara. Você não quer esse risco para você. E a sua vida? Quanto que vale sua vida? Não tem valor para você não fazer uma boa pólice de seguro? Aí você paga 5 mil reais por ano numa pólice de carro e quando fala sua pólice de vida vai custar 10 mil por ano, você acha que é muito caro. Ou quando fala que é 5 mil por ano sua pólice, você acha que é caro. Caramba, cara, você está se comparando com o seu carro que vale 150 mil reais e na maioria vale menos? Entende? Aí o cara já, cadê? Me dá o papel que eu vou assinar isso aqui. Aí a venda tá feita. Vou assinar isso aqui agora. Aí com esse argumento aí, não tem mais... O cara vai explicar o quê? Não faz sentido, Não faz sentido, cara. Não faz sentido. Então, quando a gente é bem treinado... Então, assim, eu sou especialista em seguro de vida. Tenho que aprender muita coisa? Pelo amor de Deus, muito, porque é um mercado muito grande. Mas eu estudei muito para isso. A gente tem a certificação, tem SUSEP, né? E a Prudential, ela tem... A gente tem que fazer cursos todos os anos, né? Dentro de uma plataforma, a Prudential lança... E a gente precisa fazer para se atualizar, para ter conhecimento. Então, ela prepara muito bem os profissionais que falam em nome dela. Muito bem. Né?
Por quê? Porque a gente atende pessoas simples e a gente atende pessoas que têm um nível poxa, talvez você nem consiga imaginar. Imagina uma pessoa aqui que tem 500 milhões em patrimônio. O cara que ganha 300 milhões. Aí você vai conversar com um cara. Como que você vai lidar numa conversa com um cara desse? Tem que estar muito bem preparado. Boa, boa. Charles, nosso tempo está chegando ao fim aqui. Muito bom falar contigo. Mais uma vez eu quero te agradecer pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, por tanto ensinamento aqui. Eu sempre falo que cada episódio aqui é uma mentoria para mim. Eu aprendo demais com todo mundo que passa por aqui. Não foi diferente dessa vez. Quero que você deixe aqui suas últimas considerações aí para quem ainda está pensando ou se ainda tem algum argumento ainda que não é plausível para que a pessoa se proteja e se conforme que de fato isso faz sentido. Então eu queria pedir pra você, queria te agradecer e queria que você deixasse as últimas considerações para nosso público, que são muitos empresários ou pessoas que estão pensando ali em empreender. E seja muito bem-vindo. Será um prazer te receber aqui de novo, que a gente vai voltar para falar aqui novamente sobre outros produtos que eu sei que tem algumas soluções que uma hora às vezes é pouco, né, para a gente falar de tudo. Mas muito obrigado. Imagina, e a gente vai regravar aqui e vai fazer outros episódios muito bacanas sobre esse assunto que é tão relevante. Que legal, cara. Vamos lá. Bom, cara, para o empresário, eu sempre faço uma pergunta que é: quanto tempo você consegue ficar parado? Será que você consegue ficar um mês? Um mês de férias você consegue tirar? 2 meses? 3 meses? Tem gente que falaria 3 meses, minha empresa quebra. Tem gente que falaria 15 dias sem a minha presença, quebrou a empresa. Agora imagine se você tem um mal súbito e vai parar numa UTI e acontece como um cliente meu que não tem 30 anos, é empresário, ficou 55 dias entubado. Sua vida continuaria a mesma? Não. Então você precisa me procurar e eu preciso proteger você, porque você vale muito mais do que você pensa, imagina. E a sua família conta muito com você. É isso aí. Boa, excelente. E para você que nos acompanhou até aqui, mais uma vez, muito obrigado. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreve aqui. Tem bastante gente, eu sempre olho, né, os analíticos ali, como é que tá as interações. Eu vi que tem bastante gente que assiste o episódio, mas não está inscrito ainda no nosso canal. Então, se inscreve aqui, manda esse episódio aqui lá no seu grupo de empresários, no grupo da família, no grupo lá do futebol, no grupo da faculdade, da escola, que eu tenho certeza que é um conteúdo muito enriquecedor, que vai ajudar muita gente, que já está nos ajudando aqui, quem acompanhou, para você que está nos acompanhando aqui. Te espero no próximo episódio. Um grande abraço e até lá.